Não tem nada com isso. Outra coisa. Não, pastor, deixa eu concluir. O que você Pastor. cantam? As minhas músicas em todas as suas igrejas. Pare de cantar, gente. Quem canta? Quem canta? Não, entendi. Eu sei, a música do Senhor é tocada, é cantada nas igrejas. O pastor Carlos Moisés quebra silêncio e fala pela primeira vez após polêmica que ocorreu durante podcast Fora da Caixa com o pastor Juliano Fraga. Pastor Moisés, que esteve no podcast discutindo o tema da Trindade, gerou muita polêmica e repercussão nas redes sociais e inclusive muitas pessoas estão deixando de ouvir as músicas do Voz da Verdade. Após essa repercussão, vamos conferir agora o que o pastor Carlos Moisés falou a respeito dessa polêmica. Pessoal, confere aí. Alô, alô, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos veem e nos ouvem. Eu quero aqui falar hoje sobre a minha ida ao podcast junto com o pastor Juliano no Fora da Caixa. Porque muita coisa se fala, muita coisa se põe à toa. Irmãos, põe lá no dia e escute inteiro, né? Porque tem irmão que corta, fala o que quiser. Temos aí até por aí que eu falo que Jesus não morreu na cruz. Quem morreu na cruz? Falei, daqui a pouco eu estou falando, Joaquim morreu na cruz. Não tem lógica, irmãos. Nós somos Bíblia Sagrada. Se eu falar algum versículo que não está aqui ou não tem coerência, aí você desconfia. Mas vamos lá, fui lá, foi uma bênção, nos trataram bem, não teve problema nenhum, cada um com a sua visão. Inclusive, o pastor Juliano mudou um pouco a sua visão sobre nós depois que eu fui lá, certo? Tem que ser honesto. E, na realidade, eu esperava um pouco mais do pastor Juliano, sem ofender, sem nada, é só uma questão de visão, porque falam tanto, tudo mais, e ele deixou de responder muita coisa. Ele ia para outras coisas e falava outras coisas. Por exemplo, eu falei, quem é Jesus pela ordem de Melquisedeque? Ele falou, sacerdote. Eu falei, não é só sacerdote. Lá em Hebreus 7:3 está escrito que Jesus pela ordem de Melquisedeque não tem pai. Ouviu? Ele é pela ordem, a maior ordem que existe. Ele não tem pai, ele não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio nem fim de dias. Como Deus, Jesus não tem pai, certo? Só há a parte humana, o filho, parte divina, o pai. É só isso aqui. Só compreender parte humana e divina, pronto. E não me respondeu. Foi para outros lugares, então a pessoa fala muito, aí vem as pessoas para falar, nossa, que maravilha, que resposta maravilhosa. Não, saiu fora, não me respondeu. Estou falando lá no dia. Não houve uma resposta. E uma hora eu perguntei assim, quem é o pai de Jesus? O Pai ou o Espírito Santo? Aí ele deu uma engasgada, vai para lá, vai para cá, vai para lá, também não respondeu. Irmãos, quem é que gerou Jesus? Está escrito na Bíblia que quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Então, na Trindade, Jesus seria filho do Espírito Santo, como na realidade o é, porque o Espírito do Espírito Santo é o mesmo Espírito do Pai, não é? Revelado na pessoa humana de Jesus Cristo. Não tem outro, porque só tem um Espírito, uma só fé e um só batismo, certo? Então, não houve uma resposta, por isso que eu fiquei assim, as pessoas não entram lá e ficam indo atrás dos outros, né? A Bíblia Sagrada diz em 1 João 5,20, eu falei lá, e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. O Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não é um dos deuses, ele não faz parte de trindade nenhuma, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, certo? Está escrito. Não me respondeu. Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Irmão, Jeová é Deus, o maravilhoso é Deus, o conselheiro é Deus, o Deus forte é Deus.
não é? Tem muitos títulos, mas tem um só ser, não é? E não foi me respondido. Se 1 João 5,20 diz que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, nós vamos lá para 1 Coríntios 8,6, diz assim, que Deus, presta atenção, abaixa a guarda, que Deus é só o Pai. E agora? Está dizendo assim, Deus é só o Pai, o Filho não é, nem o Espírito Santo é. É o que a Bíblia está dizendo, Deus, só há um Deus, está escrito em 1 Coríntios 8,6, só há um Deus, o Pai. Se Jesus não for o Pai, ele não é Deus. Mas ele é Deus porque ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz, o Deus forte de Isaías. Certo? Outra coisa, sempre, se houvesse, eu não sei como é que é, se é um espírito que contém 3 inteligências, um espírito que contém 3 personalidades, não é? A Bíblia Sagrada diz assim, Jesus disse, estou falando tudo Bíblia, hein? Ninguém é ninguém. Não houve resposta, irmão. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho revela a hora que ele quiser o Pai e a hora que ele quiser o Filho. Onde estaria o Espírito Santo se houvesse uma trindade, tudo mais? Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. Não tem chance, não pode entrar, não entra outro, certo? E aquele a quem o Filho quiser revelar, que o Filho se revele para você, porque tudo está em cima do Filho. Quem tem um Filho tem a vida, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem honra o Filho honra o Pai, é automático. Quem tem um filho tem um pai, é automático. Por isso, filho é uma bênção, a revelação humana. Por isso que eu sempre falo, judeus têm Deus? Não, porque não tem um filho. Muçulmano tem Deus? Não, porque não tem um filho. Outra coisa, não foi respondido também. Jesus chegou e falou assim, a respeito do Espírito Santo, do Consolador, que está aqui e está aí também. O negócio é saber quem é ele, certo? Ele disse assim, se eu não for, imagina, os apóstolos estão aqui, Jesus está aqui, se eu não for, é o negócio de ir, o Espírito Santo não virá. Não disse? Não disse isso? Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Não houve uma... E sabe o que aconteceu? Antes dele ir, ele descumpriu isso. Porque antes dele ir, ele pegou, assoprou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Encheu-os do Espírito Santo. Ué, mas ele falou que tinha que ir para o Espírito Santo vir. Aí antes dele ir, ele assopra o Espírito Santo. O Espírito Santo sai do Filho, certo? E enche eles do Espírito Santo. Como é que ficaria? Outra coisa, Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, eu também creio. Agora, um negócio, Jesus falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. O Espírito Santo não é Deus? Deus não preenche os céus e a terra. Se for ao céu, ele ali estará. Se eu for ao céu, ele ali estará. Da onde fugirei da sua face? Pense, irmãos, pense. Não houve resposta. Entra lá no podcast. Houve assim, muita palavra, blá, 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 muita história, não é? Eu falei, eu não quero saber da história, eu quero saber da Bíblia, porque o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Quero saber hoje. Senão a gente ia ter que aprender história para alguém ser batizado com o Espírito Santo. Aprender história para alguém ser salvo. Não é. Só ler uma palavra, um versículo, uma pregação transforma. Jesus batiza com o Espírito Santo, faz maravilhas. Outra coisa que não foi respondida.
Eu perguntei, Juliano, todos nós estamos aqui, quem é que está aqui? Se Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Tinha que ser rápido. Pá, é Jesus. Porque ele falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é? Aí ele, não, o Espírito Santo está dentro de mim. Falei, não, quem é que está? Jesus não está aqui? Não, Jesus citou outro versículo. Então Jesus não estava. Só que Jesus falou, estarei convosco todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos com vocês. E Jesus está conosco em espírito ou em carne? Está em espírito. E o espírito dele não é santo? E outra coisa, quantos espíritos tem? Amém? Não foi respondido. Entra lá e assiste inteiro. Ainda que eu fui prejudicado um pouco com som lá. Não estou reclamando porque foi sem querer lá. Mas tudo bem. Outra coisa. A Bíblia diz, não que aonde mostra na Bíblia, que eu perguntei, onde o Filho se tornou carne. Não existe Deus Filho. Não existe Deus Espírito Santo. Só existe Deus Pai, porque só o Pai é Deus. E o Pai era o Verbo, que diz em João. E o Verbo se fez, ele se fez, ele não virou, ele se fez, se manifestou através daquele corpo de Jesus Cristo, certo? Então, quando ele manifesta na carne, Jesus nasce. Jesus está sujeito ao tempo. Jesus está sujeito à dor. Jesus está sujeito a tentações. Deus como Deus, não adianta você tentar ele, não existe para ele isso aí. Essa parte humana é importantíssima. E a Bíblia diz assim, que o único intermediário entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem, não Jesus Cristo Deus. Não é que Jesus, homem, está lá no céu agora, ó Pai, faz isso para aquele, faz isso para esse, mas imagina, Jesus é Deus. Agora a parte humana até hoje, ela está viva, porque ainda Deus vai se lembrar da cruz, vai se lembrar do sangue e vai salvar muita gente, perdoar os pecados, ter misericórdia. Porque em tudo ele foi tentado, para que quando nós fôssemos, ele soubesse nos livrar. Entendeu? Essa parte, a filialdade, você não vai chegar no céu e falar, olha o Filho de Deus. Você vai chegar no céu e vai falar, olha Deus, eu vi um trono só, e um assentado sobre ele, semelhança de um cordeiro que foi morto, mas vive para todos sempre. Quem é este, não é? Mas essa filialdade vai acabar. A Bíblia Sagrada, quando ele entregar, o Filho entregar o reino a Deus Pai, Deus será tudo em todos. Vai ser uma coisa, você vai conhecer ele como ele é, e vai ser como ele é. A filialdade não vai precisar mais dessa intervenção humana que teve, a cruz, o sangue, aquele corpo, não é? Não vai ter mais. Você vai chegar lá e ver Deus. Só podemos ver Deus na face de Jesus. Não foi respondido. Outra coisa, Atos 20 e 28. Não é? Está escrito. Olha, e outra coisa, tem o português, viu? Tem que ter um pouco de cultura também. Tem um português aqui que eu perguntei até para a professora de português. Olhai por vós, Atos 20 e 28. Por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, amém, vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus em geral, que ele, o Espírito Santo, nos resgatou com seu próprio sangue. Não é o Espírito Santo, é Deus. Mesma coisa, se falasse Deus também, Deus não tem sangue. Ele falou Deus não tem sangue, mas como homem o teve, tá? Que ele, o Espírito Santo, nos resgatou com seu próprio sangue, o sangue de Jesus. Por isso, meu filho,
me considero irmão. Eu considero o trinitariano. Muita gente fala, vocês mandam para o inferno. Não mando nada. Trinitariano vai para o céu, o unicista vai, que eles chamam de unicismo, que eu não gosto muito, também vai para o céu por causa do Filho, por causa do resgate através daquele corpo, daquele sangue. Todos são nossos irmãos. Agora, uma coisa de uma visão. A Bíblia Sagrada diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Certo? Então, você vê na Bíblia Sagrada que presta atenção, eu vou para o fim, toda a plenitude de Deus, gente, toda, Pai, Filho, Espírito Santo, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Jeová Jireh, Jeová Shammah, toda plenitude, totalidade, habita corporalmente em Jesus. Ô gente, para que eu preciso de outro? Se tudo que é Deus está em Jesus. Se tudo que é Deus está em Jesus. Então, por que surgiu isso? No ano 325, no ano já falava antes. Irmãos, essa doutrina foi feita debaixo do Império Romano. Tanto que eles tinham aquelas ideias. Por exemplo, você pega o Antigo Egito, por exemplo. Você vê a trindade lá, Horus, Ísis e Osíris. Você pega a Grécia, tinha Zeus, tinha Maia e tinha Hermes. Você pega a Roma, eles tinham essa ideia, Júpiter, Juno e Minerva. Você pega na Índia, tinha Brahma, tinha Vishnu e tinha Shiva. Veio com essa ideia, fala, a igreja discutiu. Qual igreja que discutiu nos concílios? Não era a igreja verdadeira, não, que discutiu. A igreja verdadeira veio por baixo do pano nesses tempos todos, sendo abençoado, sendo perseguido, não é? Então, a Bíblia Sagrada diz, eu vou terminar em Apocalipse, mas aí ele citou também, olha lá, porque não tem nada explícito da Trindade. Eu falei, eu estou falando coisa explícita. Vocês falam que está implícito a Trindade. Mateus 28, 19. Embora, eu não quero discutir, tá bom? Deixa assim como está na Bíblia. Teve uma interpolação porque ele tinha falado, vai para todas as nações, batizando-as em meu nome. Aí puseram Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem problema. Para uma palavra ser decretada, ser verdadeira, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Ele mandou, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me deu uma referência e testemunha no Novo Testamento que isso aconteceu. Nenhuma. Agora, você pega, porque os discípulos não tinham dificuldade. Você pega Pedro em Atos. Ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, que o poder está no nome, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso vos diz a vós e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Aí Filipe em Samaria batizou quase Samaria inteira em nome de Jesus. Cornélio em sua casa em nome de Jesus. Paulo invocando o nome de Jesus. Os discípulos de João Batista, que não conhecia o Espírito Santo, Paulo falou, recebeste o Espírito Santo quando cresce? Falou, nós não sabemos que haja Espírito Santo. E foram batizados em nome de Jesus nas águas. Olha quantas referências, que os apóstolos não tinham essa dificuldade. E a Bíblia fala, fundamentados na doutrina dos apóstolos. Que eu já vi pastores de nome falar que os apóstolos erraram. Irmão, rasga a Bíblia. Mateus estava lá em Atos. Mateus ficou de pé também. Todo mundo de pé. Arrependei-vos cada um de vós, Pedro falou. Seja batizado no nome de Jesus. Ele podia falar, não, Pedro, não é isso não. Ele falou em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eles sabiam quem era o Pai, quem era o Filho, quem é o Espírito Santo. E eu termino aqui. Então, irmão, não vai atrás. Eu só estou discutindo dentro de um parâmetro de visão, não de divisão, mas de visão, não é? E você pode crescer.
Agora, quem nos deu maior amor nesse país aqui não foi unicista, foi trinitariano. Quem encheu nos nossos shows, 90% trinitariano. Porque eles não viam essa diferença. Eles viam que nós somos de Deus. Não é? E quem é chamado, irmãos? Tem para ninguém. Ai, vou tirar, não deixo cantar na minha igreja. Ai, irmão, eu quero falar uma outra coisa antes de citar o último versículo. Vamos começar a orar, irmãos? Sinceramente, está me chocando muito. Eu estava com a minha esposa conversando, assistindo as coisas. Que rolo que está o nosso meio. Não todos, né? Tem uns abençoados que você não precisa falar deles. Mas está um rolo. Decepções, frustrações, adultérios, brigas por herança. Assim, vira uma máfia, gente. Quando você não tem o Espírito Santo, vira uma máfia. Você não deve fazer parte disso. São pastores que dominam o povo. Hoje eu sou pastor local, gente. Dou minha vida pela minha igreja. Mas eu deixo eles livres, viu? Não sou dono deles. Alguns podem sair, outros voltam, outros vêm, outros vão. O que eu posso fazer? Eu continuo pregando o evangelho, mas não sou dono das almas. Quanto mais livres eles estiverem, pastor não manda, não fica dando um recado e falando isso ou aquilo para a pessoa obedecer. Prega o evangelho na frente que está faltando. Tem muita opinião. É muita opinião. Essas pessoas que ficam sentando atrás, fazendo toda hora uma live, só falando mal dos ministérios. Agora, se você cair, conta comigo. Conta comigo. Eu gosto do evangelho, eu não gosto de ver o evangelho perder. Eu não falo da minha igreja. Eu amo o evangelho. Quero que a igreja de Deus no Brasil e no mundo cresça cada dia mais e se prepare para o arrebatamento. Tá bom? Vamos orar, gente. Tá feio o negócio. Estão falando abertamente coisas absurdas. Se a pessoa precisa, meu Deus do céu, principalmente pastor que é solitário. Agora não, eu tenho que fazer parte daquele grupo. Aí senão eu não prego lá. Tem que falar do jeito deles, não posso fazer uma pregação. Tem que achar meus jargões dentro da pregação para a turma levantar da aleluia. Sejam livres, sejam espontâneos, com coração leve, tá? Vamos orar para o nosso meio, tá? Diz aqui, Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Gente, aonde cabe outro? Assim diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus, ele usou o alfabeto grego. O alfabeto grego, né? É igual A, B, C, D. Ele usou alfa, beta, gama, delta. Jesus é tudo isso. Jesus é o alfa, beta, gama, delta e vai embora. O vocabulário inteiro. Então, aqui é Jesus dizendo, sou o alfa e o ômega, gente. Onde cabe outro. Onde começa um, termina e começa o outro. Sou o princípio e o fim. Que era e que há de vir o Todo-Poderoso. E quando eu ouvi ele, João, porque João conviveu ele como homem, agora está vendo ele como Deus. Caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, destra também é força, viu? Dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. É demais. E o que vive e fui morto, está especificando, mas está aqui, estou vivo para todos sempre. Beijão no coração de todos os nossos irmãos, lavados no sangue.
E aí, pessoal, o que vocês acharam da palavra aí, da resposta, né, do pastor Carlos Moisés? Pessoal, o que vocês acharam? Vocês concordam com ele? Bom, já peço para que vocês deixem nos comentários, se inscrevam no canal também, deixe seu joinha, o seu like. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.